Meditando hoje de manhã em Ezequiel capítulo 3, o Espírito me inspirou a gravar esse vídeo para poder alertar, o nosso coração e as nossas atitudes concernente a muitas coisas que estão acontecendo no meio das igrejas. Queridos, não é nada novo. Tudo que aconteceu com Israel literal está acontecendo hoje nas igrejas, infelizmente. Isso já está profetizado nas Escrituras, não devemos ficar perplexos, porque já fomos avisados. E meditando no capítulo 3 de Ezequiel, o Espírito me chamou a atenção e quer chamar a atenção também dos irmãos para aqueles que pensam que nós não devemos julgar ninguém, que nós devemos ser boa praça, com todo mundo, não devemos nos intrometer nos ministérios das pessoas. Enfim, queridos, nós precisamos alcançar o equilíbrio. Claro, nós temos que ter uma percepção espiritual para nós não julgarmos de fato alguém. Mas quando nós vemos que é algo notório, tão claro, nós precisamos denunciar os erros. Dentro do pacote da palavra de Deus está o encorajamento, está as mensagens positivas, mas também tem as mensagens de exortação, mensagens de juízos, com conotações negativas. Claro, a intenção de Deus é única, que haja arrependimento. A intenção de Deus chamar a atenção do seu povo é para trazer o seu povo para perto, é para livrá-lo. Mas quando não há resposta, depois de muita repreensão, haverá juízo. E nós, como atalaias do Senhor, nós precisamos avisar o povo acerca de determinadas verdades que boa parte dos pregadores dos nossos dias, dessa graça estranha, dessa graça que não exige de nós resposta, dessa graça barata, dessa graça complacente, enfim, dessa graça que não corrige, que não exige de nós responsabilidades, disciplina, temor ao Senhor, obediência aos mandamentos. Então nós precisamos confrontar o povo de muitos erros. Isso faz parte da palavra de Deus. Se nós formos honestos com a palavra de Deus, nós vamos, de fato, pregar também exortações. E Ezequiel não foi diferente. Vamos ler aqui o capítulo 3 de Ezequiel, e nós vamos compreender por que eu estou querendo dizer isso para os irmãos. Vamos ler? Ezequiel 3, a partir do verso 1. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. Apocalipse capítulo 10, João ele também se depara na mesma situação que Ezequiel se deparou. O anjo pediu para ele comer. O anjo, porta-voz do Senhor Jesus, o Espírito que estava dizendo às igrejas, ele também pediu para que João comesse desse rolo, escrito por fora e por dentro. E quando João comeu o rolo, foi doce como mel na sua boca e amargo no seu ventre. Por quê? Porque inevitavelmente vai gerar juízo, porque não vai haver resposta por boa parte das pessoas. Aí ele fala para João: é necessário que profetize novamente a todas as tribos, povos e nações. Está falando acerca de nós, queridos. Nesse tempo do fim, nós precisamos profetizar também e sermos atalaias do Senhor Jesus, como foi Ezequiel, como foi João. Aí continuando, e disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviaria, certamente te dariam ouvidos ao povo que não era povo. Está falando uma alusão aos gentios, que demos ouvidos à palavra do Senhor. Mas mesmo assim, hoje, em Cristo Jesus, muitos de nós, infelizmente, estamos andando em pecado e precisamos nos arrepender. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Olha aí. Muitos procurarão mestres para satisfazerem suas próprias vontades. Não darão ouvidos à sã doutrina, o que tem mais acontecido nos dias de hoje. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos.
porque não querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então nós não devemos ter medo de ser um atalaia, confrontar os erros, queridos. Não devemos ter medo, nós devemos ser fortes e corajosos, ousados e intrépidos no nome de Jesus. Nós não vamos nos preocupar em agradar, porque se nós nos preocupássemos em agradar pessoas, jamais seríamos servos de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso para os Gálatas, exortando, se vocês quiserem se preocupar em agradar pessoas, vocês não são servos de Cristo. Eu não seria servo de Cristo se eu estivesse aqui para agradar pessoas. Nós temos que falar a verdade e não devemos ter medo das retaliações. Aí ele continua, disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não se preocupe se vão responder ou não. Eu quero que eles respondam, mas não se preocupe com isso. Fale o que eu estou te ordenando. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou, e me levou, e eu me fui amargurado, porque é amargo no ventre, por causa do juízo que vai acontecer. Na indignação do meu espírito, a indignação do espírito é normal, queridos. Isso acontece realmente de vez em quando. Aconteceu com o próprio Senhor Jesus, quando ele derrubou as mesas dos cambistas. E Jesus era o quê? Manso e humilde de coração. Então, manso não quer dizer que vamos, tá bom, né? Deus é amor, Deus é bom. Não! Faz parte também, queridos, ser indignados no espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Verso 15. E eu fui a Tel Aviv, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, verso 17. É aqui que eu quero chegar. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, está vendo? A intenção de Deus é salvar a vida do ímpio. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, se ele não responder. Mas o seu sangue da tua mão vou requerer. Olha aí. Se tem uma pessoa indo para o precipício e você não avisa, Ezequiel, eu vou requerer o sangue dele. Ele vai morrer na sua iniquidade, mas eu vou cobrar de você. E aí? Se o mensageiro ele não exortar o povo dos seus erros, ele será cobrado por Deus. Se esse mensageiro só prega a graça de uma forma desequilibrada, só prega o amor de Deus de forma desequilibrada, só mensagens positivas de vitória, aleluia, Deus já te dá vitória, vitória, vitória. Mas a realidade do povo não é essa, precisa de arrependimento. O que aconteceu com Jeremias. Jeremias sozinho falando, vocês não vão vencer, vocês vão para cativeiro. Mas os demais profetas, não, vamos vencer, Deus é conosco. E Jeremias sozinho sofreu, foi preso, foi humilhado, maltratado. E no final das contas a palavra dele prevaleceu. Continuando, verso 19. Porém, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Você fez tua parte, lavou as mãos. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça. Olha aí, calvinista. O justo pode se desviar sim da sua justiça. E cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não avisaste, no seu pecado ele morrerá.
e as suas justiças que tiver praticado não serão mais lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei, porque você não avisou esse justo que se desviou. Continuando, verso 21. Entretanto, se você avisar o justo para que ele não peque e ele não pecar, certamente ele viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém, queridos? Então nós temos que falar a verdade, custe o que custar, sem ter medo. Se nós estamos vendo coisas erradas acontecendo nas igrejas, e nós, querendo ser politicamente corretos, não julga não, e ficarmos calados, Deus vai cobrar isso de nós. Nós precisamos, queridos, nós somos atalaias de Deus, nós temos que avisar o povo dos seus erros. Amém, queridos? Verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim um espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Então, há um momento de ficarmos meditando, e Deus vai impedir que nós falemos, porque nós precisamos estar meditando, nós devemos estar nos preparando para que possamos ser atalaias. Também não adianta eu sair falando sem estar preparado, sem estar pronto para poder que essa palavra não seja só melzinho na minha boca, mas que seja amargo no meu ventre. Nós temos que estar preparados para sofrer. Quem não está pronto, preparados para poder anunciar a palavra de Deus como é, também vai se frustrar. Então Deus permitiu num determinado momento que a língua dele ficasse presa ao paladar, ele não falasse, mas no momento certo, Ezequiel saiu para profetizar. Amém, queridos? Ou seja, nós precisamos nos preparar para podermos anunciar a palavra de Deus como atalaias, avisando ao povo que eles estão indo para um caminho muito largo, que a maioria dos mensageiros, dos profetas desses dias, são iguais aos profetas que profetizaram na época de Jeremias, antes do cativeiro. Só bênção, só vitória. Vai ser um ano de conquistas, de maravilhas, de coisas boas, mas não está repreendendo o povo, para que ele não venha a entrar no cativeiro. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós só somos verdadeiramente livres se nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, andamos em santidade, nos arrependemos dos nossos pecados. E como atalaias, nós devemos nos preparar para que possamos estar blindados, porque nós vamos sofrer retaliações. Pessoas vão nos abandonar, amigos até mesmo mais próximos podem nos abandonar, até mesmo da nossa própria casa podem também nos abandonar. Mas quem amar a seu pai e a sua mãe mais do que a Jesus não é digno dele. Então é tempo, queridos, de pregar arrependimento. É tempo de anunciar ao povo os seus erros. Não está nada boa, a igreja não está legal no nosso tempo. Então é tempo de despertar, é tempo de derrubarmos as mesas dos cambistas, para que o que ouvir seja salvo, e o que não ouvir será julgado, e nós seremos livres de culpa deles. Amém, queridos? Então não caia nesse engano. Não devemos julgar ninguém, vamos orar. Não, vamos anunciar os erros. E disso Deus se agrada. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento de espíritos e um espírito de sabedoria e de revelação.